E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula aqui de Química, onde agora iremos falar sobre íons, tá certo? O que é íons? Íons são átomos que têm tendência de perder e de ganhar elétron, tá certo? Então vamos lá. Esses íons, eles se classificam em dois tipos. Ele tem os ânions e eles têm os cátions. Ânion e cátion, tá certo? Os ânions são justamente elétrons que têm tendência de ganhar, são átomos que têm tendência de ganhar elétrons. Então tá aqui, ó. O ânion são átomos que ganham um ou mais elétrons. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Eu vou colocar um elemento que ele é neutro, então eu tenho aqui X e a representação do elemento é o A aqui em cima, que é o número de massa, e o Z aqui embaixo, que é o número de prótons. Vocês concordam? Sim, né? Beleza. Show de bola. Então eu venho aqui e vou colocar um elemento X, aonde eu tenho 10 prótons, tá? Se ele é eletricamente neutro, então o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá certo? Se ele é eletricamente neutro, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 10 prótons, eu tenho quantos elétrons? 10 elétrons. Só que eu estou dizendo que eu ganhei, vou colocar aqui, ganhei, quantos elétrons? Um elétron, tá certo? Eu ganhei um elétron. Então, se eu ganhei um elétron, eu estou o quê? Com 11 elétrons, eu não estou mais neutro. Eu tenho agora 10 prótons e eu tenho 11 elétrons. Então, bem aqui, eu vou colocar um símbolozinho de menos. Deixa eu colocar aqui, pessoal, apagar aqui. Eu vou colocar um símbolo de menos, quer dizendo o quê? Que eu ganhei um elétron. Se fosse 2 elétrons, deixa eu ver se eu consigo colocar um 2 aqui. Se fosse 2 elétrons, se eu estivesse ganhando aqui 2 elétrons, aqui eu colocaria 2 menos, tá certo? Aqui eu colocaria 2 menos, que eu estou dizendo que eu estou com 2 elétrons a mais do que a quantidade de próton. Então, se eu tenho 10 prótons e agora eu ganhei 2 elétrons, então eu estou com quantos elétrons? 12. Então, eu tenho 10 prótons e 12 elétrons. Isso significa que eu estou mais negativo. Por quê? Porque o elétron ele tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Então, eu tenho 12 contra 10. Então, eu estou mais negativo. Por isso que o ânion ele se torna negativo. Tranquilo? Já o cátion, pessoal, é o processo contrário, né? Se eu ganhei, no cátion eu vou perder. Vamos fazer o mesmo exemplo. 10 prótons, tá certo? E agora eu vou perder. Então eu vou colocar aqui PER. Eu vou perder 2 elétrons. Eu vou perder 2 elétrons. Então eu tenho aqui meu elemento X, 10 prótons, e aqui eu vou colocar o quê? 2 mais. O que quer dizer que esse 2 mais? Que eu estou com 2 prótons a mais do que o elétron. Como assim, pessoal? Vamos supor, eu perdi 2 elétrons. Estava 10, 10, eu perdi 2 elétrons. Então eu tenho quantos elétrons agora? Eu tenho 10 elétrons. Perdão, pessoal. Eu tenho 8 elétrons, né? Eu tinha 10 elétrons e 10 prótons. Perdi 2 elétrons. Então agora eu tenho 8 elétrons. Então eu tenho 10 contra 8. Então eu tenho 2 prótons a mais do que elétrons. Por isso que nós colocamos ali 2 mais. Isso significa que ele está mais o quê? Positivo, porque o próton ele tem carga positiva. Então eu tenho 10 contra 8, então eu estou mais positivo do que negativo. Então o ânion ele perde. O ânion ele ganha elétron e fica negativo. O cátion ele perde elétron e fica positivo. Tranquilo, pessoal? Muito simples. Temos que ter cuidado aí porque dá uma pequena confusão, tá? Mas nada do que a prática
para nós entendermos facilmente como ele funciona. Vou passar aqui e agora iremos falar sobre ligações entre átomos. Ligações entre átomos. Esse assunto é um assunto muito importante, na qual nós devemos ter bastante cuidado, tá certo? Vou passar aqui o slide. Olha só, pessoal. Começa aqui com camadas de valência. Vamos entender e raciocinar aqui rapidinho. Camadas de valência. Vou colocar minha caneta aqui para nós ir grifando. Camadas de valência é a última camada da eletrosfera. A última camada da eletrosfera. Tá certo? Aonde se torna estável, olha só, pessoal, aonde se torna estável quando possui o quê? 8 elétrons na última camada. Todo átomo se torna estável quando na sua última camada ele tem 8 elétrons, beleza? Vamos ler aqui esse meu segundo parágrafo. Assim, desde que sua camada não esteja completa, vamos supor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ele não tenha 8, ele irá ligar a outro átomo para se completar. Tranquilo? Vamos continuar lendo. O átomo forte, vocês lembram do átomo forte que a gente falou? O átomo forte com o fraco, eles ficam ligados por transferência, tá? Que é chamada ligação iônica. O átomo forte com forte e fraco com fraco ficam ligados por compartilhamento. Eles ficam ligados por compartilhamento, que se chama ligação covalente. Vamos dar exemplos disso? Vamos lá. Olha só, pessoal. Vou representar aqui agora o ligação iônica, tá? Ligação iônica. A ligação iônica é quando eu tenho o átomo forte, que ele vai pegar do átomo fraco elétrons para ele ficar estável, tá certo? Então vamos lá. Os átomos fortes, eles são os não metais, os que não têm tendência de perder elétron. Tá? E os átomos fracos, eles são os metais, o que tem tendência de perder elétron. Tranquilo? Eu vou usar aqui, pessoal, para vocês entenderem, o H2O. O H2O, ele é hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, na sua última camada, ele tem um elétron, tá? E o oxigênio, na sua camada, ele tem 6 elétrons. Deixa eu ver se eu consigo representar. Ele tem 6 elétrons. Como é que funciona isso? Ligação o quê? Iônica. Como é que funciona isso? O hidrogênio, ele é mais fraco. Já o oxigênio, ele é um não metal, então ele é mais forte. Então o oxigênio, como ele está mais próximo, observa, ele está mais próximo do 8, né? O 6 está mais próximo do 8 do que o 1 do hidrogênio para chegar em 8. Então, o que é que vai acontecer? O oxigênio, ele é mais forte. Então, ele vai atrás de átomos que seja fraco para ele roubar o seu elétron e completá-lo, para ele ficar o quê? Estável. Então, o que é que vai acontecer? O oxigênio, ele vai atrás, ele tem 6 aqui, ó, ele vai atrás de roubar o elétron, do hidrogênio. Só que quando ele rouba, o hidrogênio só tem quanto? 1. Então, o meu oxigênio vai ficar com quanto? Vai ficar com 7. Não é isso? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai roubar de outro hidrogênio. Ele vai pegar, ele vai caçar outro hidrogênio e vai roubar esse elétron de outro hidrogênio. Por quê? Porque ele é o forte. E o hidrogênio é o fraco. Então ele dá um cascudo lá no hidrogênio e pega o elétron para ele. Agora sim, ó, 6 mais 1, 7, mais 1, 8. Não é isso? Agora o oxigênio, ele está o quê? Estável. E é dessa maneira, pessoal, que surge
a molécula da água, né? Ó, H2, então quer dizer que são 2 Hs, mais quem? O O. Por quê? Porque agora o O está estável. Vocês entenderam como é que funciona a ligação iônica? Essa ligação iônica, o forte ele vai tomar para si, por transferência, o elétron do mais fraco para ele ficar estável. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, observa só. O meu hidrogênio perdeu elétron. Então, ele é o quê? Quem perde elétron é cátion. E o meu oxigênio ganhou elétron. Então, ele é o quê? Ânion. Beleza? Show de bola. Vamos passar aqui. Isso aqui foi o que acabamos de ver. Opa, antes de passar para substâncias puras, vamos falar sobre a ligação covalente. A ligação covalente, pessoal, é entre forte, forte e fraco, fraco, tá certo? Então, quando eu tenho duas substâncias fortes e duas substâncias fracas, eles não conseguem tomar de uma vez. Por quê? Porque os dois são fortes. Tipo aqui, ó, eu tenho... Deixa eu colocar aqui, eu tenho uma substância, um átomo aqui, e eu tenho outro átomo bem aqui, beleza? Um forte com forte e fraco com fraco. Eles aqui são o quê? Eles são forte com forte, tá certo? Aqui é forte com forte. Ligação covalente que estamos fazendo. Deixa eu ver se eu consigo colocar o nome aqui. Covalente. Ligação covalente. Ok? O que é que vai acontecer? Eles também querem ficar estáveis. Eles também querem ter 8 elétrons na última camada. Aí o que é que vai acontecer? Esse átomo vermelho vai perder elétron pro azul, né? Só que o átomo azul também vai perder elétron pro átomo vermelho. Por quê? Porque eles são forte, forte. Um toma de um, depois o outro toma do outro. Um toma de um e o outro toma do outro. Isso acontece também com o átomo fraco. Isso acontece também com o átomo fraco, tá? Um toma de um, depois o outro toma do outro. Aí fica nesse vai e vem. Por isso que a ligação covalente, ela é ligação por compartilhamento. Eles ficam compartilhando elétron. Uma hora um está estável, outra hora outro está estável, outra hora um está estável, outra hora outro está estável. Beleza? Diferentemente da ligação iônica, que eles são por transferência. Eles tomam de uma vez. Tomou, tomou. Tá certo? Porque é o forte com o fraco. Beleza? Na ligação covalente, não. É por compartilhamento. Por quê? Porque é forte com forte, fraco com fraco. Aí eles ficam tomando o elétron um do outro. Por isso que eles chamam covalentes, por compartilhamento. Deu para entender os dois tipos de ligação? Ligações por transferência, tá? Ligações por transferências, que se chama ligação iônica. E ligação por compartilhamento, que se chama covalente. Então, vou anotar essas informações aqui para vocês. Então, vamos aqui. Ligação iônica. Ela é pelo quê? Transferência. Vou mudar aqui a cor. Ela é ligação por transferência. Transferência. Tá? É onde eu tenho o átomo forte contra o átomo fraco. Não é isso? Isso aqui é a ligação iônica. Ela é por transferência, o fraco contra o forte. E temos a ligação
covalente. Covalente. Covalente, que ela é ligação por compartilhamento. Compartilhamento. Que é o quê? O forte com o forte. Não é isso? E o fraco com o fraco. Tá certo? Então, covalente, ligações covalentes, ela é por meio de compartilhamento, que é forte com forte e fraco com fraco. Tá certo? Para finalizar nossa aula, quem são os fortes? Os fortes são os não metais. Os fortes são os não metais. Quem são os fracos? Quem são os fracos? Quem são os fracos? Os fracos são os... Opa! Os fracos são os metais. Tranquilo? Os fortes são os não metais e os fracos são os metais. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.